Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Price Action Bots. Neste vídeo eu vou falar sobre os parâmetros da seção financeira, que é a terceira seção do robô. Então, começando aqui, o lucro mínimo para 0 a 0. O que seria esse parâmetro? Em alguns casos o robô já está perdendo algum valor financeiro e você quer sair no momento que ele ficar pelo menos no 0 a 0, quer dizer, estiver com um pequeno ganho ou zerado nos seus ganhos. Então, por padrão, o 0 a 0 é sempre o valor zero, quando ele está nem com lucro, nem com prejuízo. Mas eu posso querer que ele desconte um valor, por exemplo, R$10. Ele considere só que ele está no lucro a partir do momento que ele estiver com no mínimo R$10 no bolso. Então é esse o objetivo desse parâmetro, setar o que é o 0 a 0 para o robô, em que momento ele vai considerar que ele já está no lucro mínimo. Então eu vou manter aqui a configuração como 0. O segundo parâmetro aqui é considerar custos 0 a 0 B3. O que é esse parâmetro aqui? Se eu tiver ele como false, ele não considera os custos B3 para o 0 a 0. Se ele tiver como true, ele considera os custos B3. Que, por exemplo, se ele tiver negativo na operação e ficar com, por exemplo, R$1 de lucro de repente, e os meus custos da Bovespa, nesse caso, por exemplo, dólar entre compra e venda foi de 2,20. Ele não vai sair da operação. Se ele tentar sair no 0 a 0, ele não vai sair da operação. Se o valor ultrapassar o custo, que é de 2,20, se o valor de ganho ultrapassar o custo, que é de 2,20, aí então ele sai da operação. Isso é caso a operação estiver andando contra e já tiver passado um determinado tempo ou algum outro critério de saída. Então ele considera isso também como custo para ele poder sair no 0 a 0. O lote inicial aqui é o principal parâmetro do robô para definir o risco. Esse é o lote onde ele abre a posição inicial. Eu vou falar mais para frente, esse robô ele permite que você opere sempre com o lote inicial, mas também permite que você faça preços médios, né? Como qualquer outro robô, ele também permite preço médio. Eu tenho setups sem preço médio e eu tenho setups com preço médio. Eu vou mostrar nos próximos vídeos casos onde dá para se fazer algum preço médio de forma inteligente, sem muita agressividade nos aumentos de posição e, de certa forma, garantir uma saída aí com ganho razoável para o risco que ele corre. Mas aqui é onde eu defino o lote inicial do robô. Bom, aqui eu tenho o parâmetro perda diária máxima. Se o robô tiver perdas superiores a R$10.000 no dia, ele não vai abrir mais operações, nesse caso, né? Se eu configurar esse valor aqui como R$10.000. Ele não para a operação no momento que ele der R$10.000 de prejuízo, ele não fecha a operação, mas uma vez fechada a operação por algum critério e essa operação ocasionar uma perda maior que R$10.000, nesse caso ele para de operar no dia. Eu vou mostrar mais para frente, existe um parâmetro que ele fecha as operações quando chega nesse limite aí de perda. Mas nesse caso não, ele não fecha as operações e se a operação por algum motivo fechou com R$10.000 ou mais de prejuízo, ele não operaria mais no dia. É claro que esse parâmetro está com um valor alto, mas isso daqui pode ser configurado. A mesma coisa também para o ganho máximo diário. Então aqui está em R$10.000. O que acontece? Se uma operação ou várias operações gerarem lucros superiores a R$10.000 no dia, ele também pararia de operar. Aqui também eu tenho o máximo de operações diárias. Claro que aqui está um valor muito alto, 100.000 operações, para que de certa forma ele não se limite a isso. Mas se eu quisesse colocar um número pequeno, por exemplo, 1, 2 operações, o robô
chegando nesse número de operações executadas, ele também não abriria novas ordens. E aqui, por último, o tempo a esperar depois de stop loss, em minutos. Então, uma vez que o robô sofrer um stop loss numa operação, eu posso definir aqui um tempo para ele não abrir nenhuma ordem, mesmo que tenha alguma oportunidade detectada por algum filtro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 60, ele pararia depois de um loss por 60 minutos. Só abriria uma nova posição depois de 60 minutos se houvesse alguma condição para a abertura dessa ordem. Bom, de financeiro é isso que eu tinha para mostrar. No próximo vídeo a gente continua com as outras seções de configuração. Obrigado.